Paz, meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Semente de Fé, para trazer um fortalecimento e um ânimo novo para cada um de nós, nesses tempos difíceis, onde a gente tem que exercitar nossa fé todos os dias, para continuar crendo no poder sobrenatural de Deus, porque Ele continua agindo sobre a vida daqueles que creem. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no Salmo de número 50, os versos 14 e 15, que diz assim, esse salmo, ele é intitulado como a essência do culto a Deus. Ouça isso, a essência do culto a Deus. E lá no verso 14, ele diz assim, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O Senhor me tocou nesse dia a respeito desta palavra, intitulando, na verdade, como atitudes que trazem a presença de Deus, que trazem o milagre de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por situações e as situações vão nos acuando, como num canto, e nós vamos perdendo a nossa força de reagir àquela situação. E não estou falando de reagir como humano, no sentido de ser uma pessoa reativa. Não, porque a própria palavra nos ensina que o Senhor não age na nossa ira, no nosso imediatismo, né? Nós temos que pedir a Deus a sabedoria, mas nós vamos perdendo os movimentos. É como se as situações que ocorrem, elas realmente nos oprimem, ou seja, nos apertam a ponto de nos deixar paralisados. Não só fisicamente, com muitas doenças que causam paralisias, como depressão, como vários tipos de síndromes, como muitas vezes doenças de patologias físicas mesmo, né? Muitas doenças têm um fundo psicológico, né? E vem de uma situação que eu não consegui vencer, que eu não consegui superar, e quando a cabeça não consegue aguentar, o corpo vai dar os sinais, e aí a gente acaba desenvolvendo alguma enfermidade, né? E, na verdade, o Senhor quer e gosta de pessoas que avançam, né? Há poucas semanas atrás, o Senhor falou justamente da palavra que nós não somos dos que retrocedem. Mas além disso, nós temos que ter atitudes que realmente tragam a presença de Deus para as nossas vidas e não nos deixem paralisados. Atitude. Jó passou tudo o que ele passou e ele foi lá e orou pelos amigos que outra hora estavam falando dele. Esther, mesmo diante da ameaça de morte, ela foi lá e disse, nós vamos orar, nós vamos jejuar e eu vou falar com o rei, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou me paralisar por essa situação. Se eu tenho que ir lá e eu tenho que resolver isso, eu vou lá e vou resolver. Se eu tenho que ir lá e tenho que fazer, eu vou lá e eu vou fazer, porque em nome do meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome, a solução vai chegar. Mas a solução não vai chegar se eu me acuar, a solução não vai chegar se eu me paralisar, a situação não vai chegar se eu não caminhar até ela. Ela não vai vir até mim. As bênçãos do Senhor nos alcançarão, sim, isso é palavra. As bênçãos nos alcançarão, mas nós temos que fazer a nossa parte. E eu não estou falando de simplesmente não fazer a nossa parte porque nós não queremos, mas falando de situações que nos oprimem a ponto de nos paralisar e nos impedir de caminhar até alcançar a bênção. Porque nós somos um povo que nós vamos alcançar as bênçãos. As bênçãos nos alcançarão, mas nós temos que fazer a nossa parte. O sobrenatural, o que não pertence a nós, o Senhor vai fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Orar e agir. Clamar, jejuar e ir para a guerra. Esse é o nosso papel. Só que há certas promessas, como por exemplo a de Jezabel, que paralisa o homem e a mulher de Deus. Como paralisou Elias. Ele fez tudo o que fez. Ele sacrificou perante todos os profetas de Baal e mostrou que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Mas quando uma mulher disse que ia pegar a cabeça dele a prêmio, ele se paralisou. E qual a ameaça que tem te paralisado?
Qual a sentença que tem te paralisado e que tem me paralisado? Qual a situação que tem nos paralisado diante do poder de Deus, a ponto de fazer com que a gente não consiga se movimentar, sendo que nós já tivemos diversas experiências com Deus? Muitas vezes o cansaço físico, mental e até mesmo o desgaste espiritual de orar, de jejuar, de clamar e de muitas vezes não ver a solução no tempo que nós gostaríamos, acaba por nos paralisar. Mas neste dia o Senhor quer dizer, não paralisa. Tenha atitudes que tragam o mover de Deus, aquém de toda dificuldade, aquém de todas as outras situações. Moisés era gago e ele conduziu um povo à terra prometida. Ele tinha tudo para nem viver, porque a mãe dele teve que colocar no cesto, ele num cesto porque ela não podia ficar com ele, e o cesto subiu contra a maré, ele subiu o rio em vez de descer. E ele foi o homem que orientou o povo para chegar na terra prometida. E o que nós temos permitido nos deixar acuados a ponto de nós perdermos as atitudes que nos trazem a presença de Deus, que trazem o mover de Deus. Olhar para o mar apenas não vai resolver. Murmurar porque o mar está ali e o exército está aqui atrás não vai resolver. Mas botar o cajado vai. Mas orar e profetizar vai fazer o vale de ossos secos se tornar um exército. Mas muitas vezes nós estamos cansados. E a palavra do Senhor neste dia é: continue com as atitudes que trazem o mover de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Porque quando a gente fala, é primeiro para quem está ministrando a palavra e depois para quem está ouvindo. Continue, continue. O Senhor tem falado sobre muitas bênçãos, mas o Senhor também tem falado no decorrer, em todo esse início de ano, de intimidade, de Deus senta aqui, de ato profético, de um exercício de fé, porque nós vivemos tempos difíceis, e se nós não exercitarmos a nossa fé, não chamarmos a presença do Espírito Santo para as nossas vidas, não executarmos tudo aquilo que nos fortalece na presença do Senhor, todos os dias nós caímos. Não é um tempo onde aqueles que são superficiais vão conseguir se manter de pé. Hoje, ou você se enraiza na palavra, se enraiza na presença de Deus, mergulha e se lança verdadeiramente na palavra e crê naquilo que está escrito, nas promessas que o Senhor tem para nós. E entenda que vai acontecer, independente do que está ao meu redor, porque o nosso Deus é um Deus que Ele não falha, que Ele não tarda, que a promessa dEle não cai por terra, ou então nós não vamos suportar. E por isso Deus tem falado de comunhão, de intimidade, de estar junto, de chamar a presença, de ter atos proféticos, de voltar a ser um servo que verdadeiramente louva o Senhor com as suas atitudes. E olha o que o Salmo diz, o verso 14, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças. Glorificar a Deus, exaltar a Deus no dia do bom é para todo mundo. Mas no dia que não tem, no pouco e no nada, é difícil. Mas as nossas atitudes têm que ser de ações de graças em todo o tempo. Porque essa é a vontade do Senhor. E aí nós vamos dar ações de graças e aí nós vamos invocar a Ele, como diz no versículo 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, o nome dele vai ser glorificado. No dia da angústia, se nós dermos graças, ações de graças constantemente no dia da angústia, nós vamos invocar o nome do Senhor, que é o nome sobre todo nome, e Ele vai nos ouvir, e o nome dele vai ser glorificado sobre aquela situação, sobre as nossas vidas. E todos verão que há Deus em Israel, e todos verão que há Deus nas nossas vidas, e todos glorificarão o nome do Senhor através do que Ele fez nas nossas vidas. Se vocês têm acompanhado as últimas palavras que o Senhor tem usado a minha vida através desse canal, tem sido: não desista, independente do tempo estar sendo difícil, continue, não pare, não desanime, não esfrie, continue. E hoje o Senhor está dizendo atitude. Atitude. Nós precisamos ter atitudes de verdadeiramente servos. Nós precisamos ter atitude de quem crê, porque dobrar o joelho e orar pode muitas vezes ser algo mecânico.
Como já foi falado em algumas ministrações atrás, Caim e Abel ofertaram ao Senhor, mas teve uma oferta da qual o Senhor se agradou. Porque não era o ato simplesmente, mas existiu uma entrega verdadeira na presença do Senhor. E essa promessa, e essa entrega, a palavra nos ensina que clama até hoje diante do Senhor. Então, não é só dobrar o joelho e orar, mas atitudes. Atitudes que vão fortalecer a nossa fé, atitudes que vão exercitar a nossa fé, para nos fazer realmente vivenciar a presença de Deus a cada dia nas nossas vidas. Ora, profetiza, dê ações de graças, agradeça na oração. Senhor, eu já te agradeço, porque a tua promessa me diz que isso aqui vai se consertar. Então eu já te agradeço, porque eu sei que a tua promessa não cai por terra, porque eu sei que o Senhor não é um Deus que mente e no Senhor não há sombra de mudanças. Então eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que isso aqui vai acontecer. Tá faltando os móveis dentro de casa? Vai lá e ora, unge, coloca, pinga óleo de unção, passa pano na casa e diz, Senhor, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pinga óleo de unção no travesseiro dos filhos, do marido. Pai, nos ministra, da esposa, nos ministra enquanto nós dormimos, ministra o teu filho, ministra a tua filha, Pai, porque vão ser grandes na tua presença, vão ser servos que vão andar na tua casa, que vão andar na tua presença, que vão fazer a tua vontade. Não me interessa o que os meus olhos estão vendo, mas o que eu vou ver é o que a tua palavra diz, porque eu não ando por vistas humanas, mas eu ando pela fé. E profetiza sobre o vale de ossos secos, porque ele vai se levantar como um exército. Exercita a fé com atitudes. Muitas vezes, só palavras não vão ser suficientes nos tempos difíceis para fazer nós vivenciarmos a presença de Deus. Mas é a nossa atitude de ação de graças, a nossa atitude de, como quiser resumir, como crente louco, porque o Senhor fez as coisas loucas para confundir os sábios, não é isso que a palavra diz? Então vai lá, ora, profetiza. Se todo mundo está dizendo que não vai dar certo, você vai ser o servo de Deus que vai lá e vai dizer, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, haverá conserto sobre essa situação e eu vou viver esta honra. A honra a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, e eu vou viver, e eu vou lá, e eu vou profetizar, e eu vou determinar, e eu vou lutar, e eu vou ter atitudes que vão trazer a presença do Espírito Santo de Deus sobre aquela situação para que haja conserto. O Senhor tem falado sobre intimidade, mas hoje ele está nos falando sobre atitude. Quais têm sido as promessas, as sentenças que têm nos paralisado? E quais as atitudes que nós vamos tomar mediante a elas para dizer, independente da sentença que você vem contra mim, você vem contra mim com palavras, você vem contra mim com promessas, você vem contra mim com sentenças. Eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Davi não tinha como vencer o gigante. E ele colocou o gigante por terra. Porque o gigante veio com palavras, veio com ameaças, veio com zombaria. E ele foi na força do Senhor. E na força do Senhor, ele derrubou o gigante. Nós vamos derrubar os gigantes. Mas é com ações de graças. Ações de graças é o que Esther fez. Ações de graças é o que Jó fez. Não importa a situação que ele estava passando, ele foi lá e orou. Não importa o que disseram que vai acontecer com quem chegar na presença do rei. Esther orou, jejuou e ela foi. Davi só tinha promessa de que ele era, só tinha palavras de que ele era pequeno, de que ele não podia, que ele não tinha uma farda adequada, uma indumentária adequada, mas ele foi na força do Senhor e o gigante caiu por terra. Esses homens e mulheres de Deus que estão na palavra nos permitiram paralisar. E hoje o Senhor está falando de atitudes, atitudes de ações de graças. E este é o verdadeiro culto. Esta é a essência do verdadeiro culto. É não se deixar paralisar por situações, porque quando nós tivermos atitudes, nós estamos mostrando para Deus que além de tudo aquilo que nós estamos vendo, está a nossa fé, está a nossa firme certeza, porque a fé é a firme certeza das coisas que não se veem. Está a nossa firme certeza de que Deus, no tempo certo e oportuno, vai agir. Então nós já vamos agir como aqueles que nós somos, mais que vencedores em Jesus. Quem está debaixo do nome que é sobre todo nome, quem está debaixo da promessa de um Deus onde não há sombra de mudança. Estes somos nós. E nós vamos ter atitudes de homens e mulheres que vencem em nome do Senhor Jesus Cristo.
Não se deixe paralisar, mas faça um verdadeiro culto, não perca a essência do culto ao Senhor. E o verdadeiro culto ao Senhor é dar ação de graças, porque no dia da nossa angústia nós vamos clamar e o nome do Senhor vai ser glorificado, mas nós não podemos nos paralisar, nós temos que ter atitudes. Ações de graça não é só palavras, porque palavras bonitas todo mundo pode falar, mas o Senhor está nos falando hoje de atitudes. O Senhor está nos exortando acerca de atitudes de servos de Deus, mediante as situações. Não vamos nos deixar paralisar. Amém? Vamos orar e determinar o poder dessa palavra sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos primeiramente te agradecer, Senhor, por essa palavra de exortação nesta noite, Pai. Porque o Senhor exorta aqueles que o Senhor ama. O Senhor corrige aqueles que o Senhor ama, Pai. E nesta noite, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Pelo teu amor e pelo teu cuidado. Ensina-nos, Pai, a não nos paralisar diante de situações. A não nos paralisar diante de muralhas. Porque houveram homens, Pai, que deram 7 voltas numa muralha. Uma muralha onde havia casas em cima de tão grande e larga que ela era. Pessoas habitavam em cima da muralha. E pelo poder, Pai, pela obediência, pela tua palavra, Pai, pela tua ordenança, a muralha caiu e a cidade foi tomada pelo povo de Deus. Pai, o Senhor nos falou sobre Esther, que venceu, Senhor, a promessa que tinha que quem chegasse na presença do rei morreria, mas ela orou, ela jejuou e ela não se paralisou. Pai, Jó passou por tudo que passou, perdeu tudo que perdeu, se coçou com cacos de telha, Pai, mas ele foi lá, ele orou por aqueles que não outrora estavam falando dele, criticando e dizendo que ele estava em pecado, mas ele foi lá e ele orou. Os grandes homens e mulheres que estão na tua palavra, Pai, eles não se deixaram paralisar pelas situações, mas eles continuaram avançando. E se neste dia o Senhor vem nos falar a respeito de atitudes, Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, ensina-nos a avançar mediante toda muralha, mediante toda sentença que tenta nos paralisar, porque nós temos um Deus que não se deixa paralisar por sentenças, não age por palavras de homens, mas age baseado na tua sabedoria e na tua promessa. E a tua promessa não cai por terra, Pai. Então neste dia, ensina-nos, Pai, a crer na tua promessa e não nos deixar paralisar e ter atitudes de homens e mulheres de Deus que não se paralisam por situações, porque sabem o Deus ao qual tem servido e que a promessa não cai por terra, mas ela se cumpre no tempo oportuno do Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado, como está dizendo no Salmo de número 50, que no dia da angústia nós te invocaremos e nós glorificaremos ao teu nome, Pai, porque nós teremos vitória, mas nós não seremos um povo paralisado. Impulsiona-nos, Espírito Santo de Deus, a caminhar, a avançar e a ter atitudes, independente do que nossos olhos físicos possam ver, porque o Senhor continua sendo Deus sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Fortalece-nos, Espírito Santo de Deus, para continuarmos marchando, Pai, com atitudes de homens e mulheres vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com esta palavra de fé e de fortalecimento, porque o nosso Deus não se paralisa por sentença humana, mas ele age pela promessa dele, e a promessa dele se cumpre na vida daqueles que creem e que, acima de tudo, têm atitudes para que o nome dele venha a ser louvado e glorificado através das nossas vidas. Amém? Fica nessa força e até o próximo vídeo do nosso canal Semente de Fé.